Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar de um quadro que é muito conhecido, né, e muito bonito, que é A Liberdade Guiando o Povo, de Eugênio Delacroix. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bem, esse quadro é muito conhecido, né? Quando você olha esse quadro, assim, rapidamente, você pensa que é uma cena da Revolução Francesa, né? Mas você depois, com mais cuidado, vai perceber que os personagens estão vestidos com roupas do século XIX. Bom, a França, né, depois da Revolução Francesa, 1789, né, instalou-se a Primeira República, durou pouco, né? Então veio o Império, né? Napoleão se tornou imperador, né? E em 1815 ele perde nas batalhas que ele fazia de conquista, né? Então houve o período da restauração, né? Restauração do regime monárquico, né? Então o rei Carlos, né? Que foi rei Carlos X, né? Ele era irmão do Luís XVI, que foi o rei que foi guilhotinado, né? Então ele reinou durante 6 anos, né? Mas ele resolveu fazer uma censura à imprensa e também restringir o voto, né? E tentou reestruturar uma monarquia absolutista. E então isso, né, provocou uma reação imediata, né? O povo de Paris invadiu as ruas por 3 dias, né? Invadiram armados, fizeram barricadas, né? Então esse quadro é exatamente do dia 28 de julho de 1830. Foram 3 dias dessa batalha, dessa barricada, né? Foi 27 de julho, 28 e 29. São chamados dias gloriosos, né? Inclusive, tão importante para a história da França, né? Tem atualmente um monumento, né? Em homenagem a essas barricadas, né? Que tem na Praça da Bastilha, né? Agora, é interessante, né, que a figura da liberdade, a figura que nós estamos vendo é a Mariana, né? Marianne, né? É a figura da República Francesa e também da liberdade. Marianne foi uma homenagem que os revolucionários, né, da França prestou às mulheres do povo, né? Porque os nomes mais comuns na época, né, era Maria e Ana, então ficou Marianne, né? É o símbolo da República Francesa. Bom, neste quadro nós vemos, né, uma alegoria da liberdade, né? Ela está segurando numa das mãos a bandeira também da Revolução Francesa, né? E do outro lado a baioneta, né? A estatura dela é muito grande diante dos outros personagens, porque ela é uma alegoria que significa quase uma divindade, né? Do lado dela temos um burguês, né? Também armado, né? Parece que esse burguês é o autorretrato do Delacroix. Do lado dele nós temos um operário, né? Representando operários, artesãos, a classe trabalhadora, né? Atrás tem um estudante da Escola Politécnica de Paris, né? E ao fundo tem um soldado napoleônico, né? Ao lado da liberdade tem um menino, né? Um rapaz, um adolescente, representando os adolescentes que participaram das barricadas. Esse personagem, ele avança com duas pistolas na mão, né? Ele serviu de inspiração para Victor Hugo fazer um personagem Gavroche do seu livro Os Miseráveis. Bom, a liberdade, ela avança sobre corpos, né? Um chão de corpos de soldados e também de insurgentes, né? Ao lado também tem, no chão, assim, levantando a cabeça, tem um camponês, representando o camponês, né? Mas nós também vemos, né, bem ali no fundo do quadro, no nebuloso, né, as 2 torres da Notre-Dame de Paris, da Catedral Notre-Dame, né, com bandeiras também. Isso aí ele colocou ali para ficar gravado que aquele acontecimento foi em Paris. Ele também colocou nome dele, né? E a data
para poder saber que é de 1830, né? A Liberdade, ela está com o barrete frígio, né? O gorro frígio vermelho, né? Também é um símbolo da República Francesa, né? Esse barrete era usado na Frígia, na Grécia, né? Pelos escravos libertos, tanto em Roma como na Frígia, né? Ela está também com um peito aberto, porque essa imagem é usada também na mitologia grega, por exemplo, a deusa Diana, também ela tem esse tipo de vestimento, né? Significando coragem, né? Tanto que tem aqueles dizeres, eu vou de peito aberto, né? Então, agora, essa alegoria, né? Foi um pouco diferente, né? No século XIX, que é o período do romantismo, as alegorias eram muito usadas, mas em geral, elas eram como se fossem, elas eram apresentadas como deusas, né? Como muito femininas, etéreas, né? Mas a Liberdade de Delacroix é uma mulher real, né? Uma mulher real. Isso chocou o público, né? Porque eles acharam, né, inicialmente, né, a imprensa, o público, foi muita crítica que foi por cima dela. Por exemplo, ela parecia um gladiador, é musculosa, né? Os pés são grosseiros, né? Os peitos estão suados, né? E também axilas cabeludas, né? E o rosto com fuligem. Muitos disseram que parecia uma mulher da Ralé, de Paris. Isso foi, então, muito mal recebido pelas pessoas, né? Mas você vê que esse foi o quadro que representou a liberdade e também a república, né? E que ficou gravado no mundo todo. A Marianne, ela estampa selos e tudo mais. E essa da liberdade também está bastante divulgada em cédulas, moedas, estampas, né? E também muitas encenações teatrais fazem esse quadro, né? Reproduz esse quadro. É interessante saber também, né, que a França deu de presente para os Estados Unidos, né, a Estátua da Liberdade, que é também uma alegoria da liberdade, mas só que a diferença é que eles não colocaram o barrete frígio, colocaram uma coroa, né? Na mão ela tem a tocha da verdade, e na outra segura a tábua das leis, né, da Constituição. Bom, o que é interessante também é saber que tudo isso, né, todas essas coisas se passaram. E então, o Carlos X, né, eles fizeram isso para derrubar o Carlos X. Eles conseguiram, né? E como eu disse, a França, durante o século XIX todinho, né, ela foi trocando regimes entre monarquia, império, república, mudando, né? Então, Carlos X caiu, né? Então veio o rei Luís Felipe, e depois só voltou a república lá em 1848, né? E foi uma época de muita turbulência, né? Bem, amigos, e se vocês gostaram, então fique comigo no próximo vídeo e muito obrigada por sua atenção.